Oi, amados. Bom dia. Tudo bom? Feliz segunda-feira. Hoje, segunda-feira, dia 31 de outubro de 2022. Essa maravilhosa segunda-feira que o Senhor preparou para todos nós, amados. Bom dia, Joyce. Bom dia, Paula. Bom dia, Abdil. Bom dia, Bia. Bom dia, Leia. Tudo bem, meus amados? Tudo bem? Beto, Amarildo. Bom dia, queridos. Bom dia. Bom dia, Larissa. Bom dia, meus queridos. A paz do Senhor. Obrigada, Elane. Oi, tudo bom, Pierre? Tudo bom? Bom dia, meu querido. Bom dia, Wellington. Bom dia. Abdil. Bom dia, amigo. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor segunda-feira das nossas vidas até então, amados. Uma segunda-feira com boas notícias, onde algo muito bom vai acontecer na nossa vida hoje. Uma segunda-feira de alegria, uma segunda-feira de paz, uma segunda-feira de a gente fique firme nos caminhos do Senhor. Uma segunda-feira, amados, extraordinariamente diferente daquelas que a gente vem vivendo até então. Uma segunda-feira onde a paz do Senhor, amados, vai invadir todo o nosso ser. Uma segunda-feira de notícias maravilhosas, amados. Assim já está feito, amados. Assim como a gente pensa, assim nós somos. E que a gente mude sempre nossa mentalidade, coloque sempre a nossa força no Senhor, a nossa esperança no Senhor. Quem tem os olhos fitos em Jesus, o rosto jamais mostrará decepção. Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos. Amados, hoje a nossa live, vou convidar o Enoque e nós vamos falar sobre o tema, gente, maravilhoso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vamos falar sobre nosso amado Jesus, como Jesus é maravilhoso. Oi, amigo, tudo bom? Olá, tudo bem? Opa, agora sim. Tudo bom, e você? Eu tô bem, e você? Tudo bem também. Sempre firme no meu amado Jesus. Que o Jesus está sempre tudo bem. É isso aí. Então vamos firme. É isso aí. Me conta as novidades. Amiga, a boa nova, a novidade, as boas notícias são sempre relacionadas ao meu amado Jesus. Essas são as melhores notícias sempre. Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre, que tem os olhos fitos em Jesus, o rosto jamais mostrará a decepção e que Ele cuida da gente o tempo todo nos mínimos detalhes. Isso aí é de suma importância, né, para nós. De suma importância. Não importa o que aconteça ao nosso redor. Não Sim, importa as circunstâncias, não importa nada. Nós nunca devemos esquecer de quem nós somos. Eu sempre bato nessa mesma tecla. Não devemos esquecer de quem nós somos amém. e basear a nossa fé nele, porque Amém. sem fé é impossível agradar a ele. E se nós não basearmos a nossa fé nele, nós vamos estar alicerçando a nossa fé, muitas vezes, em pessoas, É. em movimentos, e que nós podemos, muitas das vezes, nos frustrar. Frustramos com pessoas, frustramos com movimentos, frustramos com ideologias de pessoas, e, e no final das contas nós atribuímos isso a Deus. E o pior de tudo é isso, É né? isso. É. Qualquer resultado, qualquer situação, qualquer fracasso, vamos dizer assim, dos nossos pensamentos, dos nossos propósitos feito mentalmente, sem nem consultar a Deus, nós atribuímos que foi da vontade de Deus, sendo que Deus nem estava naquele propósito, Deus nem estava naquela decisão. Eu um dia resolvi casar e eu não culpei ninguém e nem culpo ninguém porque eu sou feliz com o meu casamento. E eu sempre tomei decisões, eu, pessoalmente, para mim, sempre direcionado com Deus, Amém. para que seja eu e Deus nas minhas decisões.
Óbvio que são pouquíssimas vezes, raras vezes, em que eu consultei alguém para tomar uma decisão junto comigo Uhum. sobre alguma coisa, mas sempre, as minhas decisões sempre no propósito de Deus, para que eu não tenha frustrações na frente. Porque depois as pessoas falam assim, só fiz isso porque esse fulano incentivou. Só É, estou nessa porque fulano culpa alguém. indicou. Só foi assim porque... E aí as pessoas... É muito fácil as pessoas jogarem a decisão nas costas do outro, né? É, E, e as pessoas... Se é tão fácil jogar nas costas do outro, imagina também jogar nas costas de Deus. Jogar a culpa em Deus. é, Ah, porque se foi assim, porque foi da vontade de Deus. é. Não foi da vontade de Deus, você escolheu, você plantou, você colheu. Deus está para te orientar, para te ajudar. O Espírito Santo não é um hóspede na sua vida. O Espírito Santo ele não é um visitador na sua vida. O Espírito Santo é o seu ajudador. Então, use ele para te ajudar. Não deixe ele trancado num cômodo da sua casa. Use ele como uma pessoa da sua família. Ele é uma pessoa importante, mora dentro de você. Amém. Ele é o seu auxiliador, o teu ajudador, 24 horas por dia. Amém. Então, não trate indiferente algo de Deus que é tão íntimo, Amém. tão profundo, tão próximo. Não dá para separar. Amém. E Amém. depois toma as decisões pela cabeça e culpa a Deus. É porque foi Deus que deixou, foi Deus que permitiu, é vontade de Deus. É É, permissão de Deus. Não é permissão de Deus algo que eu decidi fazer. A palavra é bem clara sobre alguns temas, quando nós temos que tomar decisão. A palavra de Deus, a nossa intimidade com Deus, todo o nosso relacionamento com Deus vai nos direcionar para boas novas do Evangelho para a nossa vida. amém. Para isso, nós temos que nos dedicar, nos alimentar dia a dia, regando a nossa fé, nutrindo a nossa fé com a palavra. E aí sim as coisas vão acontecendo. É, Porque é muito fácil jogar a culpa no outro. É muito fácil. E quando nós lemos a palavra de Deus e vemos as coisas acontecendo, o que já aconteceu no passado, o que acontece hoje e que pode e que deve e vai acontecer no futuro, é aí onde nós devemos entender o famoso versículo que Jesus é o mesmo ontem, é. hoje e eternamente, né? Lógico que o autor de Hebreus, ele fala... Eu posso pegar esse versículo em todo o contexto da minha vida, da nossa vida. Uhum. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, o poder de Deus, Deus, ele é eterno, ele não existe, ele é atemporal, não existe tempo para ele. Uhum. Ele é eterno para isso. E Jesus também, sendo filho de Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, desde a antiguidade, desde a eternidade, desde as patriarcas, se eu pegar Abraão, o Isaac, se eu pegar Moisés, Davi, é o mesmo Deus que operou nos patriarcas, é o mesmo Deus que opera hoje. O problema é que nós nos acostumamos, religiosamente falando, com as coisas, e nós atribuímos sempre o Deus de Abraão, De que Isaac. fez aquilo. É como se fosse só relembrando. Ok, eu tenho que relembrar isso como um troféu, pensando, deixa eu ir na minha sala de troféu para ver quais são os troféus que eu conquistei na minha vida. Eu estou olhando o troféu do outro. Vamos olhar o meu troféu, aquilo que Deus fez na minha vida, Amém. né? É a mesma coisa eu falar assim, poxa, eu tenho um primo que é juiz de direito, eu tenho um primo que é médico, cardiologista, eu tenho um primo que é isso. Não, não, não. Seja você, não seja o outro, seja você. Forte. Né? É. É o Deus de Abraão. Não, não é o Deus de Abraão, ele é o meu Deus. Amém. Né? Então, mesmo Deus de Abraão é o meu Deus hoje. Então, Amém. eu posso pegar esse versículo no contexto geral da coisa, o mesmo Deus que salvou o povo
do Egito é o mesmo Deus que salva o povo hoje. O Amém. mesmo Deus que esteve com Josué, que esteve com Davi nas batalhas do povo de Israel, é o mesmo Deus que está aqui hoje, é o mesmo Deus que esteve com Jesus, curando, fazendo milagres, é o mesmo Deus hoje. Então, socialmente, né, falando de sociedade, falando de cultura, é o mesmo Deus também. É que as pessoas pegam esse versículo, muitas vezes levam ele só para o lado social da coisa. Vamos falar só de sociologia, de filosofia nesse âmbito. Mas o nosso Deus, ele é completo. Eu não posso pegar Deus e separar e falar assim, não, isso aqui é só isso. Não, o nosso Deus, ele é completo. Não existe um outro que seja tão completo como o nosso Deus, que nos completa em Único. tudo. Então, o que significa Jesus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? A declaração que Jesus é o mesmo ontem e eternamente, hoje e eternamente, fala sobre sua divindade ao destacar o seu posicionamento, né? Os dois de seus atributos, imutável, né? Dele na nossa vida. A eternidade, que diz Hebreus 13, versículo 8. O mesmo Deus Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Somente Deus é imutável. Somente Ele é imutável. Então, Ele é o mesmo sempre. Não muda, né? Se Jesus é o mesmo ontem, hoje, para sempre, então isso significa que Ele é o mesmo e Ele é Deus. Amém. Não existe uma separação ali. Amém. Então, esse versículo que diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, tem sido tema de inúmeras pregações por aí. Eu já ouvi, já participei, já tive ensinamentos sobre isso, tem sido inúmeras pregações, mas também é uma verdade que a gente deve centralizar nela, e sempre as pessoas, muitas vezes as pessoas não se atêm, né? Se priva só numa visão específica. Ah, Jesus é o mesmo. Lembre sempre, Jesus é o mesmo ontem em todos os sentidos da coisa. 100%. Sem tirar ou acrescentar nada. Tudo aquilo que eu e você necessitamos é, é papel único e exclusivo da palavra de Deus nos preencher. Então, é fundamental a gente entender isso. Então, o escritor de Hebreus tem sido interpretado de forma correta. Vejamos melhor assim como Jesus disse. Jesus, ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo parecido com Deus, ele é o mesmo porque eu e o Pai somos um. Quando ele fala assim, eu e o Pai somos um, Isso. ele é o mesmo. Ele é a mesma coisa, não tem como separar. Ontem, hoje, eternamente. Então, o autor de Hebreus diz que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, primeiro, ele fala acerca do bom exemplo dos líderes. Esse texto, ele vem falando dos líderes, da liderança da igreja primitiva, vem falando do conceito social da época, e traz, se não me falha a memória, 7 atributos, eu vou até ler aqui, porque está numa Bíblia de estudo. Deixa eu achar aqui rapidinho. Tá. Primeiro, os cristãos devem observar a vida de seus líderes e imitar a sua fé. Ou seja, se os seus líderes vivem alicerçados na palavra, vivem alicerçados no Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eles vivem praticando aquilo que a Bíblia diz a respeito dele. Então, os cristãos devem viver, primeira coisa, devem viver sendo imitadores dos seus líderes, como o apóstolo Paulo diz, sede, pois, os meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Uhum. Então, os cristãos devem ser imitadores. Os cristãos devem se lembrar que Cristo é sempre o mesmo e deve julgar todos os ensinos de acordo com o Evangelho. Ele não vai julgar de acordo com o fulano, o beltrano, o cicrano, mas de acordo com a palavra dele. Então, esse é um ponto.
Esse é o segundo ponto. O terceiro, os cristãos devem conhecer que sua igreja pode não ser apreciada pelo mundo, porque a comunidade, pelo mundo, a comunidade cristã é congregada para adorar o seu Senhor, a quem o mundo muitas das vezes despreza, a quem as pessoas lá fora muitas vezes despreza. Não despreza a congregação em si, mas despreza a palavra, despreza o próprio Deus. O próprio Jesus. Esse é o terceiro. O quarto, os cristãos devem continuamente oferecer o seu próprio sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor é o quê? De adoração. Como reconhecimento pelo sacrifício de Jesus Cristo por meio da confissão do seu nome, confessando ele como Senhor. Quinto, a igreja deve ser ativa na prática das boas obras, no repartir do pão com os outros. Está falando de ser exemplo do cristianismo. Esse foi o quinto. O sexto, os cristãos devem obedecer aos seus líderes e sujeitar-vos a eles, porque eles são responsáveis diante de Deus pelo cuidado deles como cristão. E o sétimo e último, os cristãos devem orar por seus líderes para que eles tenham consciência limpa, conduzindo-se de maneira honrosa em todas as coisas. Ou seja, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Nós devemos ser exemplo disso dentro da nossa comunidade cristã, dando exemplo para os nossos líderes, seguindo o exemplo dos nossos líderes, orando pelos nossos líderes. Por quê? Deus não deixa impune. E aí a pessoa pensa, que coisa que você está falando? Deus não deixa impune algo de mal acontecer para os seus filhos. Amém. A palavra de Deus diz que nós somos para Ele como a menina dos olhos dele. Amém. A palavra de Deus diz assim, ai daquele que tocar em um dos meus pequeninos. Amém. Porque Deus tem ciúmes de nós. Então, por isso que eu estou falando no contexto Amém. De cuidado, de sociedade, de liderança, de ter cuidado. Os líderes têm que ter bom exemplo. Então, nós temos que ter esse cuidado. Cristo é eterno, assim como Deus é eterno. Então, o escritor bíblico escreve que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, em conexão com os versículos 7. Então, ele contrasta a eternidade de Cristo. Por quê? Lembra que quando Deus estava criando o mundo, criando as coisas, quando ele foi criar o homem, ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, os três estavam ali. Amém. Jesus Cristo, ele é imutável, ele não muda. Amém. Então, ele não tem essa mutalidade que muitas vezes as pessoas têm. Então, Jesus, ele é operador de milagre hoje ainda. Como ele sempre foi. Amém. As pessoas sempre falam porque isso acontecia na época de Jesus. Acontecia e acontecem hoje. Amém. Porque Jesus, quando ele estava para subir ao Pai, ele falou para os discípulos, eu vou, enviarei outro Consolador. Portanto, ide fazer discípulo em meu nome. Amém. Pregando o Evangelho, né? Amém. Vocês receberão poder, vocês receberão o Espírito Santo, vocês falarão novas línguas, porão as mãos nos enfermos e os curarão. Vocês vão fazer as obras que eu fiz e farão maiores porque eu estarei no Pai. Então, aquilo que Jesus fez, eu posso fazer porque eu sou filho do Pai, eu sou filho de Deus e Jesus deu essa incumbência para nós como cristãos de seguir a obra dele. Não é trabalho dos anjos, não é trabalho nosso fazer, com o auxílio do Espírito Santo. Porque ele vai nos capacitar, ele vai nos dar, vai nos dar a comprovação dessa palavra. E nós vamos ver daqui um pouco.
Ele não mudou. E o homem precisa do poder miraculoso de Deus para isso. O homem, o ser humano, precisa desse poder miraculoso para que possa acontecer esses milagres, como ele sempre precisou do poder de Deus. O homem sempre precisou. Sempre, sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vou arrumar essa cadeira aqui que ela está descendo. Tá. Tem seu tempo. Então, algumas pessoas dizem, nós não precisamos mais de milagres hoje. Vivemos num mundo diferente, vivemos num mundo totalmente hi-fi, então eu não preciso de milagres hoje. Muita gente não Vai nessa, acredita, né? Muita gente não acredita que é possível. vai nessa, Tafarel, né? Vai nessa que tu vai ver. Né? Muita gente não acredita. Então, muita gente diz, eu sou cristão, mas não acredita em milagre. Que cristão é esse? Muitas vezes eu costumo dizer que são frequentadores de igreja. Mas nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos e podemos agir na palavra de Deus. Deus pode fazer na nossa vida as mesmas coisas que ele fez no passado com os patriarcas, na época de Jesus, o mesmo nos dias de hoje. Amém. Porque a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. E Deus não muda. O próprio Deus não muda. Né? Então, como ele se manifestou lá no passado, Deus se manifestará assim como se manifestou nos dias quando Jesus andou aqui na terra, ele se manifestará também nos dias de hoje. Também nos dias de hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Isso está escrito em Hebreus, capítulo 3, versículo 8. Ele não mudou. Ele não muda, ele não vai mudar. Se ele curou as pessoas lá no passado, quando andou nessa terra, ele também cura nos dias de hoje. Se ele libertou as pessoas, se ele operou milagres antes, lá no passado, ele opera milagre também hoje. Amém. Por isso que eu falo que esse contexto, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele é um contexto completo. Amém. Ele salva, ele liberta, ele Amém. cura, Amém. ele transforma. Amém. E esse é o objetivo da palavra de Deus na nossa vida. Amém. E se não for dessa forma, não tem sentido. Deus não de alguns momentos, ele é 100%. Nós precisamos descobrir, biblicamente, na palavra de Deus, como reivindicar esse poder operando na nossa vida, de milagres, para que isso aconteça. Nós precisamos descobrir na palavra. Então, podemos trabalhar com ele, em parceria com ele, né? Para ver o seu poder miraculoso se manifestando na nossa vida, na vida de pessoas, no nosso dia a dia. E isso vai acontecer a partir do momento que eu e você começarmos a descobrir a nossa posição em Cristo, como filho, o nosso posicionamento na palavra, e aí muda tudo. A palavra de Deus, ela não voltará para ele vazia, Amém. Ela cumprirá o propósito para o qual foi escrita ao meu e ao seu respeito. Por isso que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, Jesus. Amém. E é interessante isso, né, amigo? Porque às vezes a pessoa ela tá no momento na vida dela e ela quer moldar Jesus para aquele momento que ela está, né? Se esquecendo exatamente isso, que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ela quer adaptar, ela quer moldar. Ela acha que porque ela tá num dia legal, Jesus também não tá no dia legal. Ela acha que de repente porque ela tá sofrendo alguma coisa, ela tá passando por algum momento que Jesus esqueceu dela, abandonou. Opa! Tem um duplo twist Um carpado acidente aí. aqui. Vou arrumar. Se puder abaixar só um pouquinho, que agora a gente tá vendo só. Não tá vendo seu rosto todo. Mas se não tiver como, tá tudo bem. A gente ouve sua voz. Opa, tá quase. Aí. Tá bom, tá bom. Não mexe.
Não pode mexer agora. Não espirra, nada disso. Né, amigo? É isso, né? As pessoas querem adaptar Jesus àquele momento que elas estão, né? E se esquece que ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre, que nada é impossível para o nosso Deus maravilhoso, né? Exatamente. Então, e aí, além de nós mantermos a nossa confiança, a nossa fé firme na palavra, firme nele, nós não podemos, como eu estava falando, eu não posso encaixotar esse Deus, eu não posso deixar ele trancado numa caixinha, eu não posso deixar o Espírito Santo na minha vida como se fosse um hóspede trancado num quarto. Eu preciso pregar a palavra, eu preciso falar desse amor, eu preciso propagar esse amor, essa palavra, ela precisa ser expandida para outras pessoas, ela precisa crescer. Então, o que Jesus demonstrou, o que Jesus fez? Jesus demonstrou o seu poder com sinais e maravilhas. Como? A resposta está em Marcos 16, 20. E eles tendo partido, Jesus falando para os discípulos, né? E eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Porque o nosso papel, estava falando, nosso papel é falar da palavra, ter esse bom relacionamento, nos alimentando da palavra, porque quando eu me alimento da palavra, eu estou alimentando a minha fé, eu estou crescendo espiritualmente e eu estou me preparando para tudo que vier, eu estou preparado, eu estou me blindando. Eu não estou imune a nada, mas as coisas quando vêm acontecerem, eu estou pronto, preparado para vencer. É porque os milagres que aconteceram com Jesus vão acontecer comigo e acontecem comigo também. Acontece com aquelas pessoas que estão praticando, estão alicerçados e Amém. não abrem mão da palavra. Amém. E o Senhor vai fazer o quê? Vai cooperar conosco. Aleluia. Quando eu estou falando a palavra, estou pregando a palavra, eu estou cooperando. Olha o trabalho de parceria. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Olha o trabalho de parceria. Estamos juntos. Então, existe uma cooperação, existe uma parceria minha com a palavra, de Deus comigo. Deus vela com a palavra dele para cumprir. Deus vela com a palavra dele, em cumprir a palavra dele. Então, nós temos que ter essa fé, não abrir mão dessa fé. O problema é que as pessoas abrem. É muito fácil as pessoas desacreditarem, jogar tudo para cima. As pessoas não podem jogar para cima, principalmente a fé em Deus, descrer da palavra de Deus, porque nós cooperamos com Ele e Ele coopera conosco. Porque nós vemos Jesus falando para os discípulos em Marcos 16, 20, para eles irem, e eles foram pregar. E nesse contexto, eles pregaram e eles voltaram falando assim, mestre, nós expulsamos demônios. Os demônios se curvaram para nós. E Jesus fala para os discípulos assim, não se alegrem por isso. Muito mais do que isso, se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Aleluia. Amém. Ou seja, por que aconteceu aquilo? Primeiro porque eles obedeceram a palavra, ide, eles foram pregar. E por que aconteceu? Além de eles obedeceram, pregaram e ordenaram a cura para as pessoas, libertação para as pessoas, e aconteceram. Porque o nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Aleluia. Toda língua confessará. Amém. Isso é bíblico. Amém. Isso é bíblico. Então não tem como não acontecer. E aí a cooperação deles com a palavra e a palavra com eles, que é o próprio Jesus. Então, e confirmada a palavra com os sinais que os seguiam, eles pregando. Como é que o Senhor cooperava? Como é que ele cooperava? Jesus cooperava com ele. Ele cooperava com os discípulos, confirmando a palavra que eles pregavam com os sinais, seguindo ele. Como é que Jesus coopera comigo? Quando eu paro para orar por alguém, para abraçar alguém, falar do amor dele, e aquela pessoa recebe, e ele sente o abraço, e sente a paz. Isso é a cooperação do Senhor
no momento em que eu e você estou falando do amor dele para alguém. Amém. Então, Amém. esse cooperar com a palavra. Então, Jesus coopera conosco hoje da mesma forma que ele cooperava com os discípulos. Não é diferente. Amém. Vai confirmar da mesma forma, de uma forma de pregar particularmente para uma pessoa, como se fosse para um grupo. Ele não vai confirmar aquela palavra, ele não vai confirmar a personalidade de uma pessoa, ele vai confirmar a palavra dele. Ele vai confirmar a palavra dele com sinais na minha vida, na sua vida, na vida de muitas pessoas. Então, é isso que a palavra dele vai fazer. Então, eu entendo o seguinte, assim como a igreja primitiva andava em prática da palavra, os crentes daquela época, da igreja primitiva, eles não curavam os enfermos, expulsavam demônios sem pregar antes a palavra. Eles não saíam simplesmente fazendo as coisas. Primeiramente, eles pregavam a palavra, que é para nós entendermos, a palavra é Jesus. Amém. Jesus é a palavra. Amém. Então, eles pregavam a palavra. Então, o Senhor confirmava a palavra que eles pregavam, como? Com os sinais, com as transformações, com os milagres. É essa cooperação. Sobrenatural é o reino do homem, é a nossa responsabilidade. É a nossa responsabilidade viver a nossa vida sobrenaturalmente. Aquilo que Deus conquistou para nós. Esse sobrenatural de Deus na nossa vida é responsabilidade nossa, através do poder do Espírito Santo em que nós habita. Amém. Né? É nossa responsabilidade educarmos o nosso espírito. Como? Estudando a palavra de Deus diligentemente, meditando nela, orando no Espírito Santo. O reino sobrenatural de Deus se tornará tão natural para nós que não é novidade no nosso dia a dia. Quando nós estamos no reino de Deus, vivendo o reino de Deus aqui na Terra, Amém. não é novidade para nós. E nós vivemos o sobrenatural de tal forma Amém. que é o dia a dia nosso como filho de Deus. Amém. Por isso, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Para nós, é como se fosse o cristão viver no reino de Deus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é como o peixe viver na água. Faz parte. Não tem como. Mas, Faz parte. é. Não tem como o peixe viver sem água, não tem água sem peixe, não tem peixe sem água. Amém. Não tem isso. Então, essa cooperação, essa junção, Por isso que a palavra de Deus diz que ele cooperava com os discípulos e os discípulos cooperavam com eles. Por isso que o autor de Hebreus fala que nós temos que entender os nossos líderes, entender o cristianismo, entender as boas obras, porque ele é o mesmo. Não devemos separar, não devemos fazer distinção de um Deus que sempre foi o mesmo. É que, infelizmente, as religiões sempre vão se modificando e fazendo adaptações para as pessoas. E eu creio que nós temos que usar várias formas de alcançar pessoas, mas eu não posso mudar o poder de Deus nas pessoas. Amém. Amém. O que acontece muitas vezes hoje é que as pessoas querem fazer um evangelho para cada tipo de pessoa. Sim. Para cada tipo de pessoa. Então, criando, inclusive, um evangelho coach para muita gente. Uhum. O evangelho de Deus é o poder de Deus, transformador na vida de pessoas. Por isso que eu não posso mudar. Deus é imutável. Amém. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém. Nós devemos ter muito cuidado nesse contexto para não entrar no modismo que existe por aí. Muitas religiões criando artifícios, formas, até querendo mudar a forma de pregar o evangelho. A forma de pregar o evangelho é a mesma ontem, hoje e eternamente. O Deus, ele é o mesmo.
Ele não muda, ele é um imutável. Amém. Eu posso utilizar-se de muitos atributos, posso me utilizar de ritmos, de música, de ambientes, porque tudo foi Deus que criou. Tudo foi Deus que criou. Muitas vezes as pessoas atribuem certos ritmos, certas coisas, como se fosse do diabo, como se fosse Sim, dali, como se fosse de lá, sim. mas tudo foi Deus que criou para honra e glória dele. É que tem pessoas usando de forma errada. Esse é o contexto, essa é a realidade. Então, o que eu não posso é mudar a palavra. Eu não posso mudar a palavra, eu não posso mudar o evangelho, não posso mudar o poder nem a veracidade dela. Não posso entrar numa liberdade de graça, onde as pessoas entram numa libertinagem, onde faz tudo pensando que está agradando a Deus. É, E sobretudo, vamos agradar a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa intensidade, com toda a nossa força amém, que amém, nós temos. amém, Então, o que diz 1 João capítulo 4:4? Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. amém, Quem é esse que está em vós? O Espírito Santo, aquele que Jesus prometeu que viria e habitaria dentro de mim e de você. amém. Qual é o papel do Espírito? Qual é o papel do Espírito Santo na sua vida, na minha vida? Qual é o papel? Ele é um hóspede espiritual? Tem Não. um hóspede espiritual em mim? Ele é simplesmente, ele simplesmente pega uma carona nas suas Não, costas, como um caronista, não. fazendo travessia na sua vida. Ah, o Senhor carrega o Espírito Santo, é simplesmente isso? É, não, Não. não. Ele é a bagagem excessiva para você, ele é um peso para você, para onde você vai, que você carrega. Ele sendo hóspede na sua casa, você vai deixar ele trancado no seu quarto? Não, deixa Deus ser Deus na minha e na tua vida. Deixa Deus se manifestar. Nada disso de deixar ele ser um carona, nada disso de deixar ele ser um hóspede, nada disso de deixar ele ser um peso. Amém, O Espírito Santo está em você a fim de ajudar você, amém, está a fim de me ajudar. amém, Ele habita em você a fim de fortalecer a sua vida. amém, Ele habita em você a fim de consolar você, amém, de colocar você no colo. Ele habita em mim e você para fazer vencer tudo na vida. amém, Tudo na vida. amém, Faça essa confissão na sua vida, como estas. Ele está em mim para me ajudar. Ele está em mim para me fortalecer. Ele está em mim para me consolar. Ele está em mim para me ajudar a vencer. Ao amém, invés de duvidar ou falar de fracasso, use a palavra para fortalecer o Espírito Santo que habita entre você, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. aleluia. Amém, 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 amém. Obrigada. E é tão importante, né? Essas declarações, né? As declarações reais que estão escritas na Bíblia e transformar a mente, especialmente no momento de adversidade, né? Que é a tendência de muitas pessoas é essa, né? Virar as costas para Deus, culpar, né? Como é que pode? Você não viu isso? Como é que pode ter acontecido isso comigo? Você não fez nada? Sendo que ali o Espírito Santo estava ali todo o tempo orientando, guiando. Não vai por esse caminho, não faz isso. Mas a pessoa vai lá, resolve sufocar, fazer o que quiser e depois culpa Deus, né? Ao invés de assumir a própria responsabilidade. Quando a pessoa assume a própria responsabilidade, quando ela faz essas declarações a respeito da vida dela, tudo começa a mudar e andar, né, amigo? Exatamente. É isso aí. Né? Porque a pessoa Então, para de assim, terceirizar a culpa e fala, não, fui eu, fui eu. Eu que quis assim, eu que escolhi isso. Mas a boa notícia é que nunca é tarde, né? Nunca é tarde para voltar nos caminhos do Senhor, para voltar a ajustar a rota, porque Deus é misericordioso, para ajustar a rota e de novo andar de acordo com aquilo que ele tem para a nossa vida, né? Você falou uma coisa interessante, né, amigo? Várias, né? Mas eu digo, para destacar aqui, que muitas pessoas falam, né? Vem me visitar, né? Que Deus visite a sua casa,
Espírito Santo, visite a sua casa agora, me visita. E não é isso, porque ele não nos visita. Ele mora conosco, né? Ele mora dentro da gente. Então, ele está sempre, o tempo todo com a gente. A gente que pode, a todo tempo, está na nossa mão essa decisão de ativar o Espírito Santo, de dar voz ao Espírito Santo, de orar, de ter um entendimento, como essa live aqui hoje, né? Que você trouxe tanta clareza, entendimento. Não, ele mora dentro de mim. Ele está aqui para me ajudar, para me incentivar, para me corrigir, para me orientar, né? Sobre os próximos passos que eu devo dar para minha vida, né? É exatamente isso. Esse tipo de entendimento, às vezes eu nem culpo as pessoas em si, mas Sim. é que foram aprendendo É. aprendendo de pessoas para pessoas e acaba não pesquisando, não estudando para entender o verdadeiro sentido das coisas, né? É. Nós aprendemos visita fulano, visita ciclano, Deus vem me visitar hoje aqui. Peraí, mas o Jesus disse assim, eis que estou convosco todos os dias, Amém. até a consumação dos séculos. Amém. Eis que não te deixarei só, Amém. eis que não te deixarei órfãos, Amém. né? Amém. Então, por exemplo, eu tenho dois filhos que moram comigo. Como é que eu posso dizer para ele assim, filho, me visita? Se ele mora comigo? Não tem sentido. Eu sou casado, eu estou com a minha esposa, eu falo para minha esposa, ó, vem me visitar. Como? Não tem sentido. É. Ela mora comigo. Uhum. Então, aí muitas pessoas esquecem. É aquele ditado. Ditado não, é aquela verdade, né? Esquece quem somos em Cristo. É. Somos mais do que vencedores. Amém. Não somos vencedores, somos mais do que vencedores. Amém. Somos filhinhos amados do Pai. Amém. Ele nos protege, ele nos ajuda em todos os momentos que nós precisarmos. Amém. Nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa vida, ele está pronto, de braços abertos, para nos ajudar. Amém, meu Jesus. É só nós abrirmos o coração e começarmos a falar com ele. Amém. O problema é que nós vamos buscar lá fora o que está dentro. Amém. Ele está dentro de nós. Não busque fora algo que está dentro. Né? Vamos nos preocupar, vamos nos dedicar a aprender da palavra, porque muitas das vezes, por que Paulo sempre falava? Paulo falava que os bereanos, o povo de Bereia, uma cidade de Bereia, eles eram os povos mais estudiosos, porque eles estudavam aquilo que Paulo pregava, eles anotavam tudo e iam para os livros para saber aquilo. Se Paulo estava falando a verdade. Uhum. Esse é o problema de muitas pessoas, quando alguém está no púlpito pregando, falando. Eu sei que muitas das vezes a gente, no calor tá falando das coisas, pode falar algo que está. Então, vai buscar na palavra, para saber se aquilo que a pessoa está falando é verdade. Uhum. Então, eu não preciso estar fazendo jejum para mudar Deus. Eu não preciso fazer jejum para mudar Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não vai mudar, ele é imutável. As minhas orações não vai mudar Deus. O meu jejum não vai mudar Deus. O jejum vai mudar a minha vida. Amém. O jejum vai fortalecer a minha fé. Amém. O jejum vai mortificar a parte carnal. Vai pegar a trindade, que é espírito, alma e corpo, vai pegar os três e colocar pelo menos na mesma sintonia. Mas eu costumo dizer que o espírito tem que estar em primeiro lugar, mais elevado, para que ele domine as emoções e depois o corpo. Amém. Isso é para isso que serve o jejum. Amém. E, mediante as situações, isso vai fortalecer a minha fé. O jejum não vai mudar a situação, o jejum não vai mudar, muito menos Deus. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Amém, amém, amigo, amém. Aliás, a gente falou de jejum, a gente precisa fazer uma live sobre o jejum, né? vamos colocar aí no calendário. Vamos sim. É isso aí. Nossa, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo, você, como sempre, trazendo aqui a palavra de forma tão simples e clara, né? Para que todos possam compreender o nosso Jesus maravilhoso, que é o mesmo ontem, hoje
e para sempre, que está sempre conosco, a todo instante, a todo momento, e que as pessoas usem mais, né? O poder de Deus que habita em nós, o Espírito Santo, e que não saia fazendo as coisas na emoção, na força do braço, mas que espere a resposta certa de Deus, né? Porque Ele nos enviou o Espírito Santo para que a gente tenha alegria completa, para que a gente saiba como agir e de que maneira agir e que hora agir, né? Nem precipitadamente, nem depois, mas na hora certa, né? É isso aí. Então, que Deus abençoe grandemente, poderosamente sempre. Amigo, obrigada, viu? Obrigada mais uma vez por tudo sempre. E que Deus abençoe, amados, todo mundo que está assistindo agora, você que vai assistir depois. Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e para sempre. E tudo que Ele quer, amados, é que a gente se aconchegue cada vez nos braços dele de amor. E que a gente possa viver as maravilhas de amor, tudo que Ele criou para cada um de nós. Como o Enoque falou aqui no início, né? Às vezes a gente fica vivendo a vida do outro, mas vamos saber o que Deus tem para nossa, porque Ele tem para cada um de nós. Um beijo, meus amados. Amanhã, às 7 horas da manhã, estamos aqui com Jesus Nosso de Cada Dia. Que Deus abençoe a todos. Obrigada, amigo. Deus te abençoe. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.